palavra do Senhor, em Isaías capítulo 61, ela diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade, a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Aleluia! Repita comigo: o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém, queridos? Aleluia! Olha o que diz o versículo 4 a respeito desse propósito e desse envio da parte de Deus. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, de geração em geração. E o versículo 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia! Sempre foi difícil ter família. Nós estamos vivendo um tempo difícil, queridos. Agora, casamentos complicados, relacionamentos fragmentados, um tempo de grande desafio. Você vê várias ameaças contra crianças em todo momento. A cada hora surge uma novidade diferente que ameaça a integridade, a unidade da família. Mas, irmãos, sempre houve desafio à altura dos guerreiros e dos heróis da fé que estiveram caminhando numa determinada época, num determinado tempo. Então entenda isso, sempre houveram desafios. Na época dos nossos avós, eles encararam desafios à altura deles. E agora nós estamos encarando desafios à altura do nosso heroísmo, da nossa coragem. Se existe tanto desafio lá fora hoje, é porque, homem, o teu ombro é largo o suficiente para suportar o peso daquilo que nós estamos passando. E no Espírito Santo de Deus existe poder capacitador suficiente para nós vencermos todas essa sorte de coisas erradas que vêm contra a família. Então sempre houve o combustível necessário para queimar, sempre houve o poder necessário da parte de Deus para cada era, para cada tempo. O Espírito Santo de Deus não dá o seu poder por medida. Eu costumo dizer aqui que o Espírito Santo de Deus não pinga a sua unção na nossa cabeça como se fosse uma goteira, dando por medida, dando por conta-gota. Não, igreja, o Espírito Santo de Deus, ele flui, ele jorra, ele derrama. Uma das metáforas do Espírito Santo de Deus é que ele flui em nós de uma forma que ele nos envolve e que isso derrama em nós e através de nós. Então, assim, nós somos capacitados por ele e somos mergulhados nesta unção. Mergulhados nesta unção. Aleluia! Sempre houveram desafios, mas nunca faltou poder do Espírito Santo. Nunca faltou poder do Espírito Santo, queridos. Por que que sempre tiveram tantos desafios contra a família? Porque existe um propósito de Deus para a sua família. Dá essa boa notícia para a pessoa que está do seu lado e diga: existe um propósito estabelecido para a sua família. Aleluia! O propósito de Deus é tão grande que não se limita a uma geração. Você entende isso, Filadélfia? O que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que não cabe só numa geração. Não cabe só na tua vida. Não cabe só na tua vivência de 60, 70 anos. O que Deus tem para fazer na nossa família é tão grande que não se limita apenas a uma geração. Ou seja, Deus é o Deus das gerações. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac. Deus é o Deus de Jacó.
as promessas de Deus são tão grandes que elas vêm sobre a vida do pai, elas passam para a vida do filho, elas passam para a vida dos netos, e os bisnetos são visitados pela unção do poder do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos viverão a unção, os nossos filhos viverão o poder espiritual que Deus tem para a nossa vida, queridos. As sementes que Deus tem colocado nas tuas mãos hoje, pai, mãe, homem, mulher, elas frutificarão, e você verá a colheita de Deus lá na geração, lá nos filhos dos teus filhos, porque essa é a bênção do Senhor, a bênção geracional. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. O propósito de Deus é tão grande que não se limita a uma geração. Isso estou falando de avivamento geracional. O diabo, ele guerreia contra o propósito. Então sempre Satanás, ele vai fazer guerra contra casamento, colocando homem contra mulher, marido contra mulher, filhos contra pais. Satanás sempre vai tentar arrumar intrigas familiares, porque a guerra dele é contra o propósito. E esta unção que vai passando de geração em geração, esta herança espiritual que vai sendo entregue da parte do avô para o pai, e do pai para o filho, e assim vai prosseguindo esta bênção, esta unção na vida das gerações. E de geração em geração, queridos, os nossos filhos vão granjeando essa herança. Isso vai crescendo. Pensa você, eu acho muito lindo uma história onde nós temos pessoas que elas têm e vivem esta herança geracional, onde os pais, eles serviram ao Senhor, eles receberam as promessas, eles se empenharam em viver estas promessas. Os filhos, eles aprenderam com seus pais o caminho de Deus, a palavra de Deus. Os netos estão vivendo no caminho e no temor do Senhor, e você encontra ali às vezes uma linhagem toda de servos do Senhor. Mas, queridos, também existe algo que Deus está fazendo na vida de famílias, porque talvez você possa ser a primeira pessoa da sua casa que se converteu, talvez você seja o primeiro que começou, aquele que desbravou. Escuta uma coisa, igreja Filadélfia, lá na frente, se Jesus não manifestar hoje, se Jesus não vier nesse ano ainda, se Jesus não vier daqui a 100 anos, a 200 anos, pessoas irão olhar para trás e irão lembrar da atitude de coragem que você tomou hoje. Pessoas irão olhar para trás e elas vão olhar para a atitude de coragem que você tomou em dizer sim para a cruz, sim para o Evangelho, e viver o chamado, e dizer sim para a cruz de Cristo e para esse envio da parte do Senhor, e dizer: lá no passado eu tinha uma avó que orava por mim, lá no passado meu pai disse sim para o Evangelho, e é por isso eu estou aqui hoje. Lá no passado a minha mãe intercedia, e por isso eu estou de pé aqui hoje. Existem pessoas que estão desbravando, existem pessoas que estão dizendo sim, aleluia, a este propósito geracional de avivamento. A bênção de Deus, ela segue, a bênção de Deus, ela passa de geração a geração, e ela vai aumentando, ela vai aumentando. E nesse avivamento, queridos, guarde uma coisa, pais, eu me direciono a vocês primeiramente, e em seguida a igreja de Cristo Jesus que está aqui nessa noite, e digo a vocês que nessa guerra, não gosto dessa palavra guerra, mas nessa jornada, porque a vida com Deus é uma jornada, não é assim? Onde o Espírito Santo de Deus está do nosso lado, e Ele senta ali, ó, segurando o volante, porque jornada é uma coisa diferente de guerra. Você caminha com Ele, Ele vai com você. O Espírito Santo, Ele não te abandona. O Espírito Santo de Deus, Ele não te larga, Ele não te deixa. O Espírito Santo de Deus, Ele caminha ao seu lado, Ele vai, Ele segura as suas mãos e Ele te ensina. Ele fala: esse é o caminho, andai nele, andai nele. Então, nessa jornada, onde nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus conosco, nós sabemos que as ferramentas, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Elas são espirituais em Deus. Então eu digo uma coisa para vocês, papais e mamães: não fiquem apegados às ferramentas naturais para criar os filhos de vocês no temor do Senhor. Sabe por quê? Porque é lindo e é lícito dar o melhor colégio da cidade para os nossos filhos. É lícito e é muito honroso nós colocarmos eles para aprender línguas, esportes, para que eles venham ter a melhor educação. É lícito, e eu quero que você deseje, e quero que você lute por isso,
para que você ofereça o melhor para o seu filho. Mas, queridos, se você não guiar os seus filhos à cruz de Cristo, você falhou miseravelmente na sua missão como pai e mãe. Porque tudo que nós podemos deixar para os nossos filhos de mais precioso é a presença do Senhor Jesus. É o caminho para o secreto, é o caminho para a presença de Deus, é o caminho para a presença. E nesse sentido não tem ferramenta natural. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, queridos, para garantir 1 centímetro de sucesso na vida dos nossos filhos? Quando foi, pai e mãe, que você teve o controle da vida do teu filho? Você, avó, que já criou os seus filhos. Você, mãe, que já tem seus filhos já numa idade mais avançada. Quando foi que você teve a garantia? Não tem, queridos. Tudo nós dependemos da presença do Senhor nosso Deus. Em todo tempo nós dependemos da presença do Senhor, o nosso Deus. E é por isso, queridos, que eu quero dizer para vocês, Deus está levantando pais e mães proféticos. Pais e mães proféticos. Sabe o que isso significa? Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que oram. Deus está levantando uma geração de mães que intercedem. Deus está levantando uma geração de mães que choram no secreto. E assim sabem que os seus filhos terão da parte de Deus todas as ferramentas necessárias nessa terra para serem vitoriosos. Vitoriosos, ainda que tenha um dia que tenha muita fartura e outros dias que não tenha nada na mesa. Porque o que garante o sucesso é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Perceba uma coisa: a unção despedaça todo o jugo. Como nós vamos criar filhos nesse ecossistema tão pernicioso igual nós temos visto por aí? De que maneira? Sabe por quê? A desconexão com a mesa de Deus. O que significa isso? O pecado, a quebra da aliança. Preste muita atenção nisso, Filadélfia. A desconexão com a mesa de Deus, ela tem gerado um tempo de orfandade. O que é isso? As pessoas estão cada vez mais vulneráveis, porque quando você sai da presença de Deus, então você fica exposto. As muralhas ao seu redor que o protegiam agora, elas estão vulneráveis, elas estão rachadas, elas estão perfuradas. Pensa você, o pai está lá no parquinho com a criança, e ele protege, ele está ali, né, o tempo todo, livrando, às vezes equalizando a força da criança ali no brinquedo. Só que de repente a criança cisma de sair de perto da presença do pai, e ela sai para longe. Nesse momento a criança ela está vulnerável. Por quê? Porque ela desconectou. Houve ali quebra de aliança. Ela saiu da mesa do pai. Houve uma desconexão. Ela sai do ecossistema da paternidade espiritual, ela migra para o ecossistema da orfandade. Então ela está vulnerável, ela está exposta a qualquer tipo de ataque. Por quê? Porque ela saiu da presença do pai. E quando nós saímos da presença do nosso pai, da mesa do pai, e nós nos tornamos assim vulneráveis, o inimigo vem e ele tenta impor sobre nós um padrão de vida mentiroso. Ele vai tentar colocar garganta abaixo as mentiras, as suas mentiras, e fazer você acreditar que você não é filho, que você não é amado, que você não é aceito, que você vai viver nessa terra com menos daquilo que Deus ele tem para a tua vida, para que você venha viver nessa terra. Esse é o ecossistema da orfandade. Ali existe medo, ali existe máscaras, ali existe mentira, ali existe religiosidade, frieza emocional, ali existe uma intensa fraqueza. Por que os desviados sentem tanta fraqueza? Eles reclamam e dizem: eu não consigo retornar para a casa do pai. Por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo ataca é a colheita e a semente. O inimigo rouba a colheita, o inimigo rouba a semente. Sem colheita, sem semente, a pessoa ela vai enfraquecendo, ela vai minando as suas forças. Então chega um ponto que ela está tão enfraquecida, as suas pernas estão sem vigor, que ela não consegue mais caminhar. E é por isso que ela sente tamanha fraqueza. E assim, meus irmãos, nós nos deparamos com esse sistema. E eu sei que todos vocês, já passou na cabeça de vocês em algum momento: Deus, e agora? Eu recebi um tesouro nas minhas mãos, um filho, uma filha. O que eu vou fazer, Senhor?
É uma missão muito grande, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande apresentar para Deus esses filhos. Aleluia. Eu quero dizer, pais, mães, não somente vocês que estão aqui para consagrar os seus filhos ao Senhor, mas todos vocês, igreja, a unção que despedaça o jugo está sobre nós nesta noite. Aleluia. A unção que despedaça todo o jugo está sobre nós. Existe unção para você ser quem você nasceu para você ser um filho amado nessa terra. A unção da parte do Senhor. Uma igreja sem unção, ela não conseguirá ficar de pé. Uma igreja sem unção, ela não conseguirá prosseguir nessa terra. Uma igreja sem unção, ela fracassará miseravelmente na sua missão, queridos, porque nós dependemos da unção. Nós existimos pela unção, nós estamos de pé pela unção. Aleluia, glória a Deus. A unção que despedaça o jugo. O Espírito Santo está sobre mim. Repita comigo esta frase: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Aleluia. Quero dizer uma coisa para vocês: quando o seu filho estiver de coração quebrado, o Espírito Santo está sobre mim. Sabe, papai e mamãe, todas as vezes que o seu filho chegar para você espatifado, quebrado, ao longo dessa vida, se lembre, o Espírito Santo de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus está sobre você, pai e mãe. Quando os seus filhos se apresentarem diante de você com demandas que você não sabe o que fazer, saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está sobre você. Quando for necessário entrar em uma guerra, em uma batalha contra as trevas, por um filho que está cativo, um filho que está amarrado na prostituição, nas drogas, nos vícios, quando for necessário você entrar em batalha, para tirar da boca do urso e da boca do leão o seu filho, a sua filha, o seu familiar, o Espírito Santo de Deus está sobre você, igreja. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Quando for necessário você precisar consolar um filho depressivo, abatido, um filho sem perspectiva, saiba, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é a bondade de Deus. Ele está sobre a igreja de Cristo Jesus. É Ele que nos capacita a nós marcharmos. É Ele que nos capacita a sermos essa igreja triunfante e a caminharmos de acordo com o padrão do céu, vivendo a perspectiva dos céus sobre nós. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Deus está levantando uma geração de pais profetas como Elias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6 diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse é um tempo onde Deus está levantando uma igreja. Pessoas que vão tirar vidas lá do lamaçal do pecado, das cavernas de desconexão, trazendo para esse ecossistema de paternidade espiritual. Assim como Elias. Elias saiu da caverna, da depressão, para ungir reis e para discipular profetas. Quando Elias sai da caverna, ele sai com uma missão de paternidade. E ele sai para gerar filhos. Então Elias sai da caverna, ele vai formar discípulos, mais profetas. E Deus está levantando nesse tempo uma igreja disponível a sair da caverna, a abandonar a caverna da desconexão, da mentira, da orfandade, da religiosidade, da frieza espiritual, para ir em direção a um propósito maior, de fazer discípulos, de gerar discípulos. Uma geração que prepara filhos proféticos para o sobrenatural. Isso é a menção a respeito de vocês, pais e mães. Por favor, papai e mamãe, coloque assim a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está conosco, nos assistindo, você que está aqui nesta noite, e diga: eu sou parte de uma geração de pais que preparam filhos proféticos para o sobrenatural. Aleluia. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Sabe, vocês pais, quando vocês se verem na missão e a coisa estiver assim
difícil, porque fica, ao longo do tempo, os desafios eles aparecem. Você vai se lembrar de quem vocês são. Nós somos pais que estão preparando filhos para o sobrenatural. Nós somos parte de uma geração de pais que estão preparando filhos proféticos para o sobrenatural. E eu quero dizer a vocês, igreja, o que é que os nossos filhos farão? O que é que os filhos da Filadélfia farão? Eles reconstruirão as antigas ruínas. Eles vão pisar em lugares que estão assolados e eles vão reconstruir. Eles vão colocar os pés em lugares que estão quebrados e eles vão reconstruir. Eles vão se deparar com corações partidos e almas despedaçadas, ruínas de vidas, e eles vão reconstruir. Esse é o envio dos nossos filhos, esse é o envio das pessoas geradas nesse tempo para o sobrenatural. E o que é que os seus filhos farão? Eles restaurarão os antigos escombros, eles renovarão aquilo que tem sido devastado. Igreja, Deus está te levantando e te enviando para um tempo sobrenatural. Deus está te enviando para um tempo sobrenatural, de geração em geração. De geração em geração, os feitos do Senhor serão glorificados. Aleluia. Sabe por quê, queridos? O propósito é grande e ele não se limita somente à tua geração. Queridos, isso diz respeito a você. Isso diz respeito a você. Essa promessa é para os nossos filhos, é para os nossos filhos, é para aqueles que estão de cabeça branca, é para os jovens, porque os velhos seriam vivificados, os jovens seriam tocados, e até sobre as servas e os servos a presença do Senhor viria naqueles últimos dias. Aleluia, glória a Deus. Não vai parar, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida não pode ser contido apenas em uma geração. Aleluia.